Olá pessoal, olha só quem está de volta, nós com mais uma teleaula para você. E hoje nós vamos corrigir o exercício feito para a turma da EJA 3 e nós vamos fazer a correção agora da atividade, tá ok? Você está no canal Matemática Online e eu sou o professor Maurício com você. E aqui nós temos a primeira questão. Complete. Aí no exercício original tem um texto que você vai ler e vamos completar aqui. Lá diz que toda fração tem um numerador e um denominador, né? O numerador indica as partes do todo que foram tomadas, e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então aqui nós temos a parte de cima na fração 1/3. Nós temos aqui o numerador, que é 1, né? Aqui nós temos o numerador, que é 1, e aqui nós temos o nosso denominador, que é o número 3. O que significa? Significa que nessa fração, nessa situação, o todo foi dividido em 3 partes. Vamos colocar aqui 3 partes e foi tomada apenas uma dessas partes, tá? Esse é o significado dessa fração aqui. Ok? Aqui nós temos a segunda fração, 7/7, ou 7/7, cujo numerador é 7 e o denominador também é 7. Denominador. Nossa Deus, o que foi isso aqui? Denominador também é 7. Então a figura foi dividida em 7 partes e foram tomadas 7 partes, ou seja, isso aqui equivale à figura inteira. No item C, nós temos aqui o numerador, que é 0. Pega a tua cor. Numerador é o 0. E o denominador, que é o número 5. Isso significa que na figurinha que tinha 5 partes não foi tomada nenhuma, né? Isso significa dizer o seguinte, ó. É uma figurinha mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5. Então dividiu a barrinha em 5 e não pegou nenhuma, não pintou nenhuma. Então 0/5. Ok? Bom, vamos lá para a segunda questão. Observe a figura e complete as lacunas. A figura é essa daqui e as lacunas estão aqui, ó. Número de partes em que a figura foi dividida, observe aí que foram 2 partes, tá?
Número de partes pintadas, pintou só uma, essa daqui, ó. Tá? Dividimos o todo em duas partes e tomamos uma parte. Essa figura aqui, ok? Aqui está a fração da figura e essa fração se lê 1/2. Tá bom, gente? Então a fração, por exemplo, que tem denominador 2 e denominador 3, aqui nós lemos 1/2 e aqui nós lemos 1/3. Então, quando o denominador é 2, você lê meio. Quando for 3, você lê terços. Ou terço. E aí, de 4 para frente, você lê normal. Na forma ordinal, né? 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º e 10º. Quando for de 11 até 99, você vai ler o número normal acrescido, ou seja, você vai acrescentar a palavra avos na frente. 11 avos, 12 avos, 20 avos, 50 avos, 99 avos. E quando for 100, é centésimo. E aí do centésimo primeiro, ele vai de 101 avos até 999 avos. Quando chegar no 1000, aí já é milésimo. Ok? Aqui no item B, você tem uma figura que foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes, certo? O número de partes que a figura foi dividida é 4. Número de partes pintada, a gente só tem uma. Dividimos o todo em 4 partes e tomamos uma parte. Significa 1/4, que é essa fração aqui, que a gente lê 1/4. Ok? Então tá aí explicadíssima a questão para você. No item C, observe que a figura tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então ela foi dividida em 5 partes. E foram pintadas quantas partes? 1, 2, 3. Dividimos o todo em 5 partes e tomamos 3 partes. Então aqui está, ó, tomamos 3 partes de uma figura que tinha 5 partes. Como é que a gente lê isso aí? 3/5. Tá certo? Então essa é a ideia de fração. A questão número 3, nós temos aí, ó, represente na forma de fração cada figura aí com essa parte colorida, tá? Então, quantas partes tem a figura aqui? Tem 3. Então, o número de partes a gente escreve no denominador, tá? Quantas partes foram tomadas? 1, 2. Então, nessa fração aqui nós temos 2/3. Quantas partes tem essa figura aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o seu denominador aqui é 6. Quantas partes foram pintadas? Apenas uma. Ok? Como é que a gente lê isso aí? 2/3, 1/6. Tá certo? Continuando aqui. Quantas partes tem essa figura? 1, 2, 3, 4. Então meu denominador aqui é 4. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Então a fração aí é 3/4. Aqui também nós temos 4 partes que foram pintadas
uma parte, né? Muito bem, nessa outra figura aqui nós temos 4 partes também. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3. Certo? 3 quartos. Aqui nós temos uma figura com 3 partes e foi pintada apenas uma parte. Então a fração é 1/3. Aqui nós temos um triângulo dividido em 2 partes e pintada uma parte. Fração 1/2. Nessa daqui nós temos 3 partes, né? Deixa eu dar mais um pouquinho de zoom aqui, para ficar mais visível. Então nós temos uma figura aqui com 3 partes e foi pintada uma parte, 1/3. Aqui nós temos com 2 partes e pintada apenas uma parte. Portanto, aqui nós temos 1/2. Certo, pessoal? Tem mais uma aqui embaixo. Nós temos agora aqui 4 partes ao todo e pintada 1, 2, 3 partes. 3 quartos é a fração dessa figura aí, ok? Aqui é ao contrário, tem a fração, tem a figura e você vai pintar para representar a fração. Então, a parte pintada é representada pelo numerador, que é a parte de cima, aqui, tá vendo? Então nós vamos pintar 2 partes dessa daqui. Pinta essa e pinta essa. Então, tá aí, 2 quartos, ok? E aqui nós temos 6, para pintar quantos? Pintar 3. Então, nós vamos pintar aqui, ó, 1, 2, 3. Então nós temos aí 3 cestos. Ok? E aqui nós temos uma figura com 10 para pintar 8. Certo? Então você vai pintar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nessa de baixo nós temos 8 para pintar 3 oitavos. Então aqui eu botei, ó, vou botar de vermelhinho aqui. 1, 2, 3. Então nós temos aí 3 oitavos. Nessa aqui é 1/2, né? 1/2. Então nós vamos pintar 1. Vou pintar aqui de preto. Pintadinho aqui, bonitinho, né? 1/2. Na letra F nós temos 10 partes e vamos pintar apenas uma parte. Pronto, 1/10. Aqui nós temos 2/3, portanto é uma figura de 3, onde você vai pintar 2 partes.
Pronto. 2 terços. Aqui nós temos, ó, 5 quintos. Ou seja, das 5 nós vamos pintar 5 barrinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, pintou-se todas. 3/4. Essa figura aqui tá errada. Tá? Aqui não é 3/4. Essa figura aqui está errada porque elas não estão do mesmo tamanho. Tá? Aqui nós temos, ó, o prolongamento dessa linha que vai ficar, no caso aqui, uma figura com 4 partes e ele vai pintar 3. Agora sim, dá para pintar. Então, tá aqui essa cor. Vamos pintar? 1, 2, 3. Então na realidade faltou só essa linha aqui, né? Para completar. Na hora de grafar ficou errada aí a imagem. Certo, pessoal? Tem mais. Aqui eu tenho 7/8. A figura tem 8. Nós vamos pintar quantos? Pintar 7. Então você vai lá e ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 1/5 você vai pintar 1. Vou botar uma coisinha aqui mais diferenciada, né? Tá um roxinho. 1/5. De 5 pinta 1. E assim a gente termina, pessoal, nossa jornada, né, de correção hoje. Bom, espero que tenha acertado todas de vocês aí. E a gente se vê no nosso próximo exercício.